E aí, pessoas, tudo bom? Eu sou Milka Freitas, educadora sexual e psicóloga. E estamos aqui no vídeo número 2, hashtag 2, que é a história, a linha do tempo da educação sexual, que aliás eu procurei muito no YouTube e eu não achava. Então, se você quiser saber a hashtag 1, a primeira parte dessa história da educação sexual, você volta lá no vídeo que tem hashtag 1, história da educação sexual no Brasil, se eu não me engano. Aí tem igreja versus sexos, porque sim, a igreja é responsável por essa ideia, essa criação de que a educação sexual era para ensinar a fazer sexo. Então você vai lá, que eu não vou ficar me repetindo aqui, mas o vídeo tá super sucinto e tá bem interessante. Então eu fui do século XVII até o século XX, que foi no começo da era Vargas, que inclusive Vargas tinha uma grande participação nessa ideia totalmente equivocada e errada que a educação sexual ensina a fazer sexo, porque naquela época lá, entre 35 e 45, ele inventou um manual do sexo para os casais. Mas aí, você quiser saber, você vai lá nesse outro vídeo, porque aqui, hoje, a aula vai ser vai ser bem uma aula, né? Vai ser essa conversa sobre educação sexual no período militar. Então, bora lá. O período militar começou o quê? Em 1965 e foi até 1985. Mas eu não vou me aprofundar na história do golpe civil-militar. Sim, o nome é golpe civil-militar porque teve participação da sociedade civil, inclusive discursos muito parecidos com esses que a gente vive no governo atual. E também tem o meu TCC, se vocês quiserem entender melhor, que é uma avaliação comparativa entre a ditadura civil-militar e o governo atual em relação à educação sexual. Então tá bem bacana, já tá aqui nesse vídeo também. Mas antes de eu começar a falar sobre onde foi que a educação sexual ela se instalou na ditadura militar, você já se inscreve, já deixa um like. E se você for uma pessoa do coração durinho, que odeia educação sexual e tudo que tem a ver com isso é com você mesmo que eu quero falar. Se você vê que eu falei um monte de besteira, balela, não gostou de mim, dá o dislike, desinscreve aí, mas me escuta até o final, beleza? Então bora lá. Em 1964 tem esse golpe militar. E aí, qual é o discurso que as pessoas usavam muito? Em nome de Deus, em nome da família, em nome das crianças, em nome da ingenuidade, em nome de um monte de coisa. E na realidade as pessoas só estavam interessadas em dinheiro. As pessoas não estavam nem aí que família nós estamos falando, porque quem era, por exemplo, filhos e filhas, adolescentes, crianças, enfim, de pessoas que eram contra o golpe civil-militar, que eram contra o sistema do governo naquela época, eles eram mortos. Então, como é que eles falavam que eles defendiam a inocência da criança, que eles defendiam a família, uma vez que eles destruíam as famílias, as vidas das crianças e dos adolescentes, em nome de um regime totalmente assassino, totalmente genocida, totalmente obscuro, totalmente, sabe? Enfim, sanguinário. A verdade é essa. E aí o que acontece? Em 1967 tem a deputada Julia Steinbuch, que ela foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, e inclusive o marido dela também, o Abraham Steinbuch, que na época era um casal que tinha um pensamento, né, mais socialista, mais voltados para um pensamento de esquerda. E aí a Júlia foi eleita a mulher com mais votos na história do Brasil, a primeira mulher eleita com mais votos na história do Brasil. Só que aí a Júlia chega entre 67 e 68 e diz assim, olha, eu quero institucionalizar a educação sexual no Brasil. E aí, inicialmente, todas as escolas de ensino público, todas as escolas do sistema público, elas iriam ter, de forma compulsória, né, obrigatória, a educação sexual. E aí, a Julia Steinbuch cria a Lei 1035 de 68. E aí, ela quer o quê? Começa, que é como a educação de fato tem que ser. É começar pela gestão, depois professores e colaboradores do espaço educacional, depois a família, para depois chegar nas crianças e nos adolescentes. Então, isso ia fazer parte. Não ia valer nota, prova, essas coisas, mas ia ser uma forma de complementar a educação de casa também, falando sobre a questão do autocuidado, da prevenção à violência sexual e doméstica, da prevenção da gravidez, da prevenção das doenças, da questão dos relacionamentos abusivos, enfim, uma série de coisas, cuidado com a saúde do seu corpo e tal. E aí, quando ela faz, na época tinha uma comissão de moral e cívica, que por onde passava projetos como esse, que pareciam ser uma possível ameaça ao Brasil, e na realidade a ameaça era o próprio governo, né? Como nós, enfim. Aí, o que aconteceu? Ela mandou, e aí esse parecer, essa justificativa, esse projeto, inclusive, se você entrar no site da Câmara Legislativa, você tem acesso a esse documento na íntegra.
Eu vou ver se eu consigo deixar, eu vou deixar aqui na descrição esses documentos, tá? Acho que fica mais fácil. E aí o que é que acontece? Ela tem que mandar esse projeto para essa comissão de moral e cívica. E aí a galera lá tinha um padre, tinha um escoteiro e tinha os dois parlamentares que deram, obviamente, negaram, né? O relator, ele era um cara que entendia, ele apoiava o projeto da Julia Steinbuch de institucionalizar a educação sexual. Visto que, nessa época, há muitos anos, inclusive a educação sexual ela surge na França, né, nesse século XVI mais ou menos, e a Europa, que era a referência que a Júlia usava, a Europa, ela, a partir dos 5 anos de idade, as crianças já têm acesso à educação sexual, tanto é que os índices são baixos, de questão de gravidez, de infecções, essas coisas. Mas enfim, voltando para o Brasil. E aí, cara, os pareceres dessa galera que recebeu o projeto da Julia Steinbuch eram os pareceres mais ridículos que eu já vi na vida. É terrível. Não sei se vocês tiverem curiosidade, vocês abrem um link e vão ver. E porque é em nome de Deus, em nome da família, porque estão querendo tornar os nossos filhos pervertidos, induzindo eles ao sexo, à pornografia, a não sei o que, nossas crianças, e toda aquela conversa lesa. Desculpa, coração durinho, não fica chateado. Mas não tinha nada a ver o parecer, não porque eu quero honrar pela família. E na realidade, inclusive tem até um documento que fala sobre as crianças que foram torturadas e violentadas durante o período da ditadura. E, inclusive, pelas próprias pessoas que se diziam totalmente contrárias e achavam um absurdo. Teve até umas revistas na época, que era a Cláudia, querida, que teve na capa dessa revista, querida, a história da educação, o projeto de lei da Julia Steinbuch, né, explicando lá, e foi uma polêmica, e não sei se vocês sabem, mas tudo na época da ditadura tem que passar pelo menos primeiro pela aprovação dos militares, para depois cair na mídia, enfim, foi um alvoroço. Agora você imagine a Julia Steinbuch, primeira deputada, primeira parlamentar, primeira pessoa na história desse Brasil, de meu Deus, a querer institucionalizar a educação sexual de forma certinha. E detalhe, viu? Mesmo com a ditadura aconteciam vários eventos de educação sexual, obviamente na Baixa, alguns colégios foram fechados porque tiveram algumas pessoas que tentaram trazer essa discussão, né? Inclusive trazendo a família, mas enfim. Mas você imagine que mulher revolucionária, e o marido dela já morreu, inclusive foi no final dos anos 90, mas ela eu acho que tá viva porque eu não encontrei absolutamente nada dela morta. Então que conhecer Julia Steinbuch, porque pelo amor de Deus me apresenta, essa mulher deve estar com uns 80 anos por aí. E eu acho ela uma revolucionária, ela sumiu, gente, não tem muita coisa sobre ela não. Inclusive, quando você vai no site dos partidos que ela fez parte, que foi no PSD, se não me engano, ou foi PS... Ai, gente, eu esqueci agora. Se foi PSB ou foi PSD, eu não lembro agora. Ou foi PDT, enfim, eu vou colocar aqui na descrição, porque realmente agora me falhou a memória. Mas essa mulher era revolucionária. E resultado, deram parecer negativo, obviamente, com um discurso totalmente alienado e sem justificativa. O cara que era escoteiro, só porque ele era conhecido no Brasil, aliás, local, né? Ele era conhecido lá em São Paulo e tal. Ele pegou e disse que não, que era um absurdo ensinar as crianças a serem pervertidas, que Deus, que não sei o que, não tinha nada a ver. Assim, o parecer dessa galera é de quem nem leu o projeto, só pegou a palavra sexual, interpretou a cabeça doentia dessas pessoas e jogou lá no fogo e acabou-se. Então ela não foi aprovada. Aí foi o que aconteceu. Veio o ato institucional número 5, o AI-5, aqueles que alguns parlamentares estavam querendo que voltasse, que o que é que diz o AI-5? Que toda e qualquer pessoa que venha com propostas que se entendam, que elas possam ameaçar o país, né, possa colocar o país em vulnerabilidade, alguma coisa, então seriam pessoas caçadas, enfim, seriam penalizadas. E aí tanto a Júlia quanto o marido dela acabou sendo penalizado. E olha que o Abraham Steinbuch foi um dos criadores do 13º salário. Então, se você, coração durinho, hoje recebe o 13º salário, tem a ver com a família Steinbuch, você tá entendendo? O nome de Júlia e Abraham. Mas, enfim, para finalizar esse vídeo, aconteceu que a Júlia foi cassada, e ela teve pelo AI-5, e ela teve seu mandato cassado por 10 anos, e ela não poderia se candidatar a absolutamente nada durante esses 10 anos. Porém,
como venceu, antes mesmo de terminar a ditadura, ela não se envolveu em muitas questões políticas, ficou guardadinha. Eu acho que ela está guardadinha até hoje, porque eu não encontro tantas coisas assim sobre a Julia Steinbuch, e adoraria conhecer ela. Então, essa é a história da educação sexual durante o período militar. Foi criado em 1967 um projeto pela deputada federal pelo Rio de Janeiro, Julia Steinbuch. O nome do projeto de lei o número é 1035, vocês podem pesquisar como achar esse projeto. Ela foi cassada durante 10 anos pelo ato institucional número 5, porque entendia-se que ela era uma ameaça para o Brasil, uma ameaça às famílias tradicionais brasileiras, uma ameaça às crianças, e, no entanto, ela só queria levar a educação sexual para as escolas para que evitasse o que a gente vê hoje, o Brasil sendo um dos países com mais casamento infantil, com mais índices de pedofilia, com mais índices de violência sexual e doméstica, que a maioria acontece dentro de casa, com índice de gravidez não planejada, de pobreza, de crianças sendo jogadas a rodo, de pessoas do meio LGBTQIAP+, sendo assassinadas pela falta de compreensão de suas identidades. Então, esse é um resumo sobre a educação sexual no período militar. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima eu vou trazer outras etapas da educação sexual até chegar o governo atual. Lembrando que, se você quiser dar uma olhada no resumo sobre os meus estudos, que foi o meu TCC, né? Já tem o vídeo aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, coração durinho. Tenha calma, não se estresse, que até o final dessas partes aí sobre a história da educação sexual, eu acho que eu vou lhe convencer, pelo menos, a refletir, beleza? Então, já deixa aí o seu like, se inscreve e aguarde que em breve eu trarei a parte 3 sobre a história da educação sexual. E fiquem sempre sintonizados e sintonizadas, ligados e ligadas aqui nas minhas redes sociais. Tem no Instagram, YouTube, tem no podcast, tem no TikTok, enfim. E tem o blog milkafreitas.com, que eu sempre estou trazendo essas discussões da sexualidade humana. Um beijo. Se quiserem levar meu trabalho até vocês, é só entrar em contato, tá? Trabalho com empresas, escolas, instituições de ensino, saúde, enfim. Vai, gente, conhecendo meu trabalho, vocês vão ver que é fantástico. Beijo, até logo.